Olá, time, sejam muito bem-vindos a mais um Raio-X do Aprovado, em que a gente entrevista aqui alunos do método PhD nos Estados Unidos que conseguiram pelo menos um aceite em Universidade Americana. E para começar, estamos aqui hoje, Sara e eu. Tudo bem, Sara? Olá, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Estamos aqui com a Sara e com a Marina. Tudo bem, Marina? Tudo. Oi, pessoal. Que bom falar com você. Marina, antes da gente começar, deixa eu saber se você está elegível para participar dessa conversa aqui com a gente, tá? Fala para nós, você confirma para a gente que você foi ou é aluna do método PhD nos Estados Unidos e que você recebeu pelo menos um aceite na Universidade Americana com bolsa 100%? Sim, confirmo. Isso aí. Show de bola, Marina. Então, está elegível aqui para continuar. Sara, eu já vou começar aqui pedindo para a Marina se apresentar para o pessoal, falar para ela, né, Marina, de qual área que você é aí no Brasil, qual que é a sua formação, de onde você está falando no Brasil e quais universidades ou qual universidade você foi aceita com bolsa 100%. Vamos lá, então. Eu sou a Marina, aqui do sul do Brasil, de Caxias do Sul, bem no sul, no Rio Grande do Sul. Eu sou da área de comércio internacional, sou formada nisso na Universidade de Caxias do Sul, aqui na minha cidade. E eu também faço pós-graduação em Direito Internacional e Direitos Humanos na PUC do Paraná. Online, né, no caso. E eu fui aprovada em 2 universidades para fazer doutorado em Ciências Políticas nos Estados Unidos com bolsa 100%. Ai, que muito delícia. Legal. Você conta pra gente que as universidades foram essas aí, Mari? Eu passei na University of Oregon, que é a que eu aceitei, e Washington State University, que eu preferi não. Já tá decidida? Já completamente decidida. Acabei, semana passada, eu recebi já o passaporte com visto, com o nome da University of Oregon, já tá tudo encaminhado. Completamente decidido. Que legal, Marina. 2 universidades ali na costa bem oeste dos Estados Unidos, né? Geralmente o pessoal gosta muito de ir para a Flórida, né? A gente vê muitos nossos mentorados pensando na Flórida. E a gente vai ter a Marina na costa oeste ali. Já tem alguns mentorados no Oregon, inclusive. Muito legal, Marina, você ter passado nessa universidade. 2 universidades incríveis, né? A Universidade de Washington State, que eu e a Sara, a gente sempre mostra de exemplo, né, Sara? Porque ela tem um site maravilhoso. É um dos melhores sites da Washington State, aquele roxinho. Acho ótimo o site de lá. Muito bom. Mas, Marina... Eu acabei escolhendo a do Oregon mais pela localização, assim, porque são 2 universidades que realmente são muito boas. Muito legal. E Marina, conta pra gente como é que é, assim, com as suas palavras, o que isso representa para você, né? Você passar num doutorado nos Estados Unidos com bolsa 100%, não vai pagar mensalidade, que a gente sabe que não é barato, vai ter um stipend, né? Por tudo que você passou, todo esse processo, como é que tá sendo para você ir para os Estados Unidos do ponto de vista pessoal, do ponto de vista emocional? É uma loucura. Eu acho que eu recebi o aceite já tem mais de um mês e não caiu a ficha ainda. A gente vai fazendo toda a parte burocrática, fazendo passaporte, visto e matrícula e envio de histórico escolar e tudo mais, e não cai a ficha, né? Eu acho que é surreal, porque é algo que eu venho me preparando já tem bons anos, desde que eu entrei na universidade, isso há, sei lá, 5, 6 anos atrás, eu já pensava em fazer mestrado, no primeiro momento mestrado fora do país, então eu já tinha essa noção do que eu queria, e já tem uns 2 anos que eu me preparo para as aplicações em específico, né? Então é um sonho se tornando realidade, tipo assim, o maior sonho da vida que tomou tanto meu tempo e minha energia nos últimos anos, né? É surreal. A gente gosta de pedir, assim, se você lembra da cena quando você provavelmente abriu o e-mail, né? Que quando veio o e-mail, onde é que você estava, quem foi a primeira pessoa que você contou? Então, na mesma semana que eu recebi o primeiro aceite, que foi a do Oregon, eu tinha recebido já 2 negativas. Era uma da Califórnia e acho que da Flórida. 2 nãos. E eu tava muito desesperada. Eu já tava, tipo, muito triste. Meu Deus, eu não vou passar em nenhuma.
todo esforço, meu Jesus amado, 2 nãos, tava muito mal. E aí eu tinha chegado em casa, isso de noite, depois de trabalhar, já tinha ido pra natação, tava podre de cansada e triste. Tava muito abalada com os nãos, que fazem parte, eles estão ali, tu vai receber não, né? Mas a gente fica triste e apreensivo. E eu deitei na minha cama, tinha recém me arrumado para dormir, e decidi abrir o e-mail. E esse e-mail eu atualizei nesse mesmo dia 500 mil vezes. Eu deixei ele aberto no trabalho e ia atualizando toda hora para ver se chegava um e-mail e não tinha chego nada. E aí eu deitei na minha cama, abri o e-mail no celular e vi o e-mail da University of Oregon. Aí eu abri o PDF com a carta oficial, né, do aceite, e eu só li o primeiro parágrafo de você foi aceita, daí eu já comecei a tremer, parecia um pincher, eu tremia muito, muito, muito. Começava a tremer toda e, meu Deus, sem acreditar, deu falta até de ar. Liguei o computador, abri o PDF, li, recebi bolsa, recebi exatamente aquilo que eu queria, né, que eu busquei por tanto tempo. Comecei a gritar, mãe, mãe. A minha mãe era a única pessoa que estava em casa. Comecei a gritar, mãe, mãe, sem parar. E desci as escadas correndo, tremendo, louca. E eu desci até ela tava com cara de assustada. Ela achava que tinha acontecido alguma coisa ruim, né? E daí eu só olhei assim pra ela, eu passei na universidade. Nem falei pra ela que universidade, nem falei exatamente bolsa, nem nada. Só abracei ela, comecei a tremer. Nós duas começamos a chorar. Liguei para minha irmã logo depois por videochamada para contar. Meu pai também voltou para casa. Todo mundo começou a chorar junto. Mas a minha mãe foi a primeira a saber e foi muito emocionante. Eu nunca senti isso que eu senti no dia que eu li aquela carta, no dia que eu abri aquele e-mail. É uma sensação maravilhosa. Marina, como que era essa questão, assim, para sua família e para você, quando você percebeu que existia essa possibilidade de ir para fora? Existia algum paradigma para vocês? Conta um pouquinho dessa visão. A minha família, ela sempre foi muito apoiadora, assim. Eu nunca... Todas as loucuras que eu já pensei em fazer, eu recebi apoio dos meus pais. Tipo, integral, assim. Nunca duvidaram de nada, nunca questionaram nada. Então, há uns 3 anos atrás, eu falei que eu tinha decidido que eu ia fazer pós-graduação fora do país. E que eu já estava pesquisando mais sobre isso, já estava indo atrás. E meus pais sempre foram as pessoas que mais me apoiaram. Então, sempre estavam perguntando, e aí, já pesquisou as universidades, já viu tal coisa? Então, eles sempre foram as pessoas que mais me apoiaram. E, então, eu nunca tive ninguém duvidando, assim, no meu círculo pequeno, né, de pessoas que sabiam dessa minha vontade, ninguém nunca duvidou, ninguém nunca questionou, então, foi muito tranquilo. E uma coisa que eu acho que foi muito importante para mim, porque a gente sabe, né, vocês sabem muito bem, muito mais do que ninguém, assim, que é um processo muito difícil para a pessoa, em questão de ansiedade, de estresse, é muita coisa que a gente tem que fazer, conciliar estudo, trabalho, aplicações e documentos e aulas, é muita coisa, é muito estressante. Então eu tinha ao meu lado pessoas que sempre estavam me incentivando, então eu nunca tive problema com isso. E como que você achou a mentoria, Marina? Porque você decidiu você estudar nos Estados Unidos, e aí imagino que você começou a procurar e aí o algoritmo te entregou. Foi isso? Mais ou menos isso. Eu até ano passado, 2023, comecinho de 2023, a minha ideia era fazer mestrado no Canadá. Mas daí, quando você começa a abrir os programas e a ver as bolsas, as ideias que tu tinha, e tu vê que a oferta de bolsas não é muito, muito interessante. Então, eu já vi que eu teria que ou buscar outras opções, ou enfim, buscar outros países e tudo mais. Por que eu pensei no Canadá? Porque eu já morei lá, já fiz um intercâmbio lá e gostei muito de morar lá, então eu já tinha essa referência, né? E aí eu já segui alguns perfis de estudantes que estavam fazendo doutorado ou mestrado fora e que falavam do seu dia a dia. E aí foi vendo, tipo, stories que apareceu um anúncio de vocês
Aí eu entrei no perfil, vi uns vídeos, e eu fiquei assim, cara, Estados Unidos, né, tu vê. Porque Estados Unidos é um país que tu sempre, né, todo brasileiro acho que cresce com vontade de visitar, de conhecer, mas eu nunca tinha parado para pensar em estudar, me mudar para os Estados Unidos, até eu conhecer o perfil de vocês e ver que a oferta de bolsas, de financiamento, né, para pós-graduação, principalmente doutorado, é gigantesca naquele país, é muita oportunidade que a gente tem. Então, me pareceu um caminho, além de mais fácil, mais promissor. Né? Mais fácil no sentido de ganhar financiamento, de ganhar assistência. Ter né? mais opções, né? E mais promissor no sentido de, pô, para o currículo, para a carreira, enfim, é maravilhoso, né? Essa oportunidade é maravilhosa. E o que você foi fazer no Canadá quando você foi fazer intercâmbio lá? Eu fui logo depois do ensino médio, eu fui só estudar inglês. Fiz uns bicos como cuidadora de cachorro e foi isso, só fui estudar inglês mesmo. Ah, entendi. E daí eu voltei já com essa sede de voltar. Não, eu pensei no Canadá como ponto de referência, mas eu queria ir para fora. Eu não queria ficar no Brasil. Essa era a questão. Né, o bichinho de sair do Brasil pica as pessoas, nunca mais é que se fica curado, não tem como. Mas, Marina, aí você viu, chegou lá, conheceu o nosso Instagram, né? E a gente é muito empenhada nessa questão de mostrar que, gente, os Estados Unidos é uma opção, né? Realmente as pessoas elas pensam muito na Europa e às vezes no Canadá e não veem os Estados Unidos como opção de estudo. E os Estados Unidos é o que mais investe em educação e pesquisa, ciência no mundo inteiro. E aí viu o nosso perfil lá e decidiu entrar na mentoria, né? Hoje, você falando dos seus aceitos, ótimo, incrível você ter entrado na mentoria. Mas antes de entrar na mentoria, você ficou com o pé atrás? Você tinha alguma indecisão, alguma insegurança para entrar na mentoria? Na realidade, não. Eu achei o perfil de vocês e vocês já estavam divulgando. Eu acho que o evento era o Vivendo de Pesquisa na América. Eu não sei se o nome era outro, eu não me recordo. Isso no ano passado, no começo. Não, era em maio, eu acho. Não, por aí. Começo do ano. Foi passado. E daí eu já estava seguindo vocês há um tempinho, já, né? Pensando nos Estados Unidos, já olhando alguns programas, universidades. E aí tinha esse evento, obviamente eu participei. E foi nesse evento que eu vi a porta se abrindo. Eu vou me inscrever na mentoria, não tem nem o que questionar. Eu já estava consumindo o conteúdo de vocês, já tinha um bom tempo, bons meses, tanto no YouTube como no Instagram. Então eu já tinha vocês como referência. Vocês são as dicas de vocês que eu vou levar, né, em conta. Então foi através do evento gratuito de vocês que eu acabei me inscrevendo. E Marina, tu tá indo solteira, casada, como é que tá? Solteira, sozinha, inclusive isso é algo que eu não sei exatamente porquê, mas eu sempre quis ir sozinha, nunca cogitei ir com alguém. Então, nesses últimos anos, eu meio que foquei demais no Até estudo. evitou se relacionar já sabendo da saída, né? Sim, eu já sabia, já falava para todo mundo, ó, tá, a gente vai sair, mas é isso aí. É só isso aí, porque, né, já tenho planos para ir embora e tudo mais. Então eu sempre evitei. Vai levar pet? Que, olha, anda uma série aqui que todo mundo é 2, 3... todo mundo tá levando pet. Exato. Eu queria levar minha cachorrinha, mas eu não vou levar. Ela tá de boa aqui na casa dos meus pais. Ela já é velhinha, mas eu queria. Dá dó. Quando já tá velhinha, é melhor não mudar o ambiente, né? Exatamente. Muito bom. Marina, você pode falar um pouquinho da sua bolsa? Sim, então. A bolsa, eu tenho até aqui aberto a carta de aceite. A bolsa, ela é em 100%, né, integral, eu não vou pagar mensalidade. Eu vou vou receber tudo de taxas menos $61 por term. Então eu vou ter que pagar a cada term $61. Tirando isso, eles pagam tudo. E eu vou pagar 5% do meu seguro de saúde, meu plano de saúde. Eles pagam. O resto eles subsidiam, bom. Isso. E além disso, eu consegui o que eles chamam lá na University of Oregon, o Graduate Employee, que você é monitora de professor, né? É um assistente, né?
Isso. Então, no primeiro momento, eu vou trabalhar como auxiliar no quesito de avaliar trabalhos, provas, esse tipo de coisa. E essa posição, ela tem níveis, e tu vai subindo de níveis a cada term, e aumentando, consequentemente, o salário e as responsabilidades, né? Então, tu começa avaliando trabalhos, provas, depois tu começa fazendo rodas de discussão em aulas, depois tu começa a dar aula, degrauzinho por degrauzinho. Progressivo. Isso. E aí eu começo nessa posição 1, como avaliadora de trabalhos, basicamente isso, e auxiliando o professor, ganhando, eu preciso falar valores, eu posso falar valores? Pode. Pode, a gente quer que a gente gosta também. O level 1, a GE level 1 position, ela é de $24.000, $24.092 por ano acadêmico, isso são 9 meses, né? Exclui o summer. É boa. E aí com possibilidades de melhorar esse salário a cada nível que tu sobe. A cada ano, né, que você vai subindo ali, cada term, talvez. Isso aí. Cada term, talvez. Muito Legal. boa a bolsa. A gente gosta de. Não, e o Oregon é super, né? O Oregon não é um lugar turístico, populoso, que as pessoas que tem um custo de vida super alto. Não, até depois que eu passei, depois que eu recebi a offer e já tinha decidido que eu ia pro Oregon, porque assim, todas as universidades para as quais eu apliquei, eu já sabia das localidades, já sabia dos prós, contras, então eu já sabia que a do Oregon era perfeita, fiquei muito feliz quando eu recebi o aceite. Então, logo depois que eu recebi o aceite, eu já contatei alguns estudantes do próprio programa. No site da universidade mesmo, eu contatei 2 gurias, primeiro uma, e depois ela me pediu para contatar essa outra. Eu contatei essa primeira achando que ela era estrangeira, por causa do nome dela. Ela parecia estrangeira. Mas com a ideia de conversar com alguém que se mudou para os Estados Unidos, para o Oregon, para fazer isso, né? E aí, no fim, eu perguntei coisas práticas, né? De como é viver na cidade, como é que é a questão de custo de vida, né? Porque a gente recebe aquela bolsa e parece maravilhosa, mas sabe-se lá se dá para viver com isso, né? E é muito tranquilo, elas me deixaram muito de boa, porque tem várias coisinhas que eu achava que eu ia acabar gastando muito e que no fim eu não vou gastar tanto. Por exemplo, a Universidade do Oregon, estando lá com o cartãozinho da universidade, eu não vou pagar transporte público nas cidades da região. Eles dão de graça para os estudantes. Perfeito. Além disso, tem alguns dias da semana, uma estudante me falou, 2 dias da semana, se eu não me engano, em horários específicos, aí até ela falou que depende muito se eu vou ter aula nesses horários ou não, mas são 2 horários ali fixos por semana que tu vai em um tal mercado e tu consegue descontos e até comida de graça. Então, coisas que eu achava que eu ia gastar muita grana e, né, ia pesar no salário, eu já vejo que eu não vou gastar tanto e tal. E agora também, olhando housing e casas e apartamentos, dá para ver que vai dar de boa para viver com aquela bolsa. Muito bom, porque o pessoal pergunta muito isso aqui, né? Mas, enfim, esse valor aí é suficiente para morar? Então, a gente gosta de trazer vocês para falar aqui sobre essa experiência. Você já está bem à frente aí com as pesquisas, está preparada pelo que está vindo, né? Então, vai ser show. Pode falar, Sara. Não, eu ia perguntar agora essa questão da sua área, se para você, quando você começou o processo, foi difícil decidir para que lado você ia, porque você foi para Political Sciences, mas teria várias oportunidades ali que você poderia ir também. Como que foi se encontrar no processo? Então, quando eu comecei na universidade lá fazendo letras em inglês, sabe-se lá Deus por quê, mas é que eu dava aula de inglês, aí eu pensei em fazer isso, mas daí eu não gostei, e aí eu queria fazer relações internacionais, era isso que eu estava pensando em fazer, porque eu sempre gostei muito desse tipo de assunto, de ler livros sobre isso, e ler trabalhos, e na própria escola, enfim, eu sempre me interessei muito por essa área. Só que na universidade da minha cidade não tem esse curso. Eles não oferecem relações internacionais.
E eu tinha recém voltado do Canadá, e eu não estava no pique de fazer cursinho, de passar em federal, fazer toda aquela burocracia que tem que se fazer, né? Se tu quer entrar no federal, tem que estudar, tu tem que se puxar para isso, né? E eu não estava a fim de fazer isso, até por tempo. Eu entrei na universidade com 18, eu já tinha trocado de curso, e a gente tem aquela ideia de estar sempre atrasado, né? Mas no fim... Perfeito. Mas eu tinha essa ideia, e aí aconteceu que não tinha relações internacionais na minha universidade, mas tinha esse comércio internacional, e na grade do meu curso tinha muitas disciplinas de relações internacionais. Então eu vi mais como uma forma de, eu vou estudar um pouco daquilo que eu gosto, mas também vou ter emprego, vou ter onde trabalhar. Comércio internacional, pelo menos na minha cidade, é uma área super, que tem muita opção de emprego, vaga de emprego, opção de crescimento e tudo mais, na indústria, né? Então eu pensei, bom, emprego eu vou ter, vou estudar o que eu gosto, algumas coisas vão ser novas para mim, tipo, coisas de comércio internacional, que eu não tinha tanto interesse assim, mas no fim eu amei o meu curso, eu sou muito orgulhosa de ter me formado em comércio internacional. Mas aí, quando eu fui pesquisar mestrado, doutorado, enfim, programas para fazer fora, eu estava pesquisando relações internacionais. Só que não é assim, né? Para quem não está nessa área de ciências políticas, tu entra num programa de ciências políticas, num doutorado nos Estados Unidos, por exemplo, e esse programa ele engloba algumas áreas: relações internacionais, política comparada, política dos Estados Unidos, políticas públicas, depende da universidade do programa. E aí tu entra no programa de ciências políticas e tu se especializa em 2 ou 3 áreas, né? Então a minha ideia foi essa: entrar em ciências políticas, me especializar em relações internacionais. Mais ou menos seguindo aquilo que eu sempre quis. E as ciências políticas? Pode falar. Como que foi essa transição? Não, como que você decidiu, vou aplicar para PhD em ciências políticas? Foi durante o caminho ou quando você entrou na mentoria você já estava decidida? Durante o caminho. Quando eu entrei na mentoria eu estava tipo assim, eu preciso achar programas que façam sentido para mim, né? E aí, até tem uma parte da mentoria que tem entrevistas, né? Com a Biblioteca dos Aprovados. Exatamente. E lá tem 2 gurias, acho que é a Bruna e outra menina, que passaram em ciências políticas, né? E falando do programa e tal, eu simplesmente fechei, assim. Eu fui já em vídeos e na mentoria mesmo, vídeos que tratavam de coisas que me chamaram a atenção. Então, ciências políticas, business, essas coisas que estavam mais na minha área. Mais explorada. Só botei o olho em ciências políticas, comecei a pesquisar os programas e já sabia que era isso. Muito bom. Legal. Você descobriu no processo. Nem sabia que ia aplicar para ciências políticas e entrou na mentoria e descobriu. A gente vai É o que acontece com muita gente, né? Exatamente. Marina, pelo que eu entendi, então, você fez faculdade particular, foi isso? Isso aí. Muita gente tem medo, né, de tentar o processo, porque faz faculdade particular, às vezes é uma faculdade do interior do país, que não é muito conhecida. Você sentiu algum problema durante seu processo porque a sua faculdade era particular? Não, nenhum, não. Durante o processo, eles não, pelo menos eu vejo que, no meu caso, eles não levam em conta se é particular ou é federal, até porque eles não sabem, né, se a minha University of Caxias do Sul é federal ou não, se eu paguei ou não, eles não têm essa informação na hora que estão avaliando a minha aplicação. A gente tenta falar, só que a gente é suspeita, né? Então a gente tem que fazer as perguntas para os mentorados aprovados. É isso aí. Ninguém leva isso em conta. Se tu pagou, beleza, é isso aí, mas ninguém vai ficar sabendo se tu não falar para ninguém. Não é levado em conta. Então eu nunca tive receio, eu já sabia mais ou menos disso. Legal, que bom que você Quando você se ouviu formou, a Marina? Oi, desculpa. Quando que você se formou? Eu me formei em julho do ano passado, agosto, né? Peguei o diploma em agosto do ano passado. Você é recém-formada. Você trabalhava na sua área?
Sim, eu sempre trabalhei na minha área, desde que eu comecei no curso, eu comecei a fazer estágio, aí fui para assistente, fiquei 2 anos como assistente, e agora eu sou analista de importação. Trabalho ainda na área, né? Até eu me mudar, estarei trabalhando. Mas sempre fiquei Perfeito. nessa área. Mas Você você tem se bastante considera uma experiência. pessoa. Ai, ó, Pode ó, falar, desculpa, é que pode dá um lag e a gente fala junto e a aqui, gente né? fala junto. Pode falar. Muito bom. Eu ia perguntar se você se considerava uma pessoa acadêmica, né? Pessoa que, sei lá, já foi Isso, eu auxiliar ia perguntar isso monitora, fazia também. Eu ia IC. perguntar isso. Sim, eu sempre quis, sempre fui mais inclinada à carreira acadêmica. Eu dei aula de inglês por muitos anos, 4, 5 anos por aí. Então, eu tenho até hoje vontade de dar aula, eu tenho vontade de pesquisar. Durante a minha graduação, eu fiz muitos projetos de pesquisa, pesquisas mesmo com colegas, sozinha. O meu próprio TCC foi um projeto de pesquisa que culminou num artigo que eu apresentei em congresso. Então, eu sempre fui muito inclinada para essa área, assim. Eu sempre gostei da área acadêmica. Então, para mim, deixar essa área da indústria tá sendo maravilhoso, porque tipo, eu É só porque trabalho você na área da indústria. trabalhava na indústria, para a gente entender aqui. Você sempre fez estágio e tal, desde o primeiro Na ano, indústria. na indústria. Mas você fazia os teus projetos de disciplina, o TCC ali, na área acadêmica, e você sentia que gostava. Então, você queria migrar realmente para a área acadêmica, embora ainda não estivesse. Exatamente, eu só trabalhava e trabalho até hoje para conseguir pagar as contas, né, para conseguir viver. Claro. Mas eu sempre preferi 1000 vezes mais pesquisar, estudar, estar na universidade. Então, eu sempre gostei de falar, gostei, né? Sempre falei que o meu terceiro turno sempre foi o meu favorito. Que é quando eu chegava em casa, chego até hoje e vou estudar. Vou pesquisar, vou ler, vou ver aulas. Sempre é a minha parte Legal. favorita do dia. Legal. Muito E bom. Marina, você falou que entrou na mentoria o ano passado, né? E me parece que era quando você estava acabando a sua faculdade. Era isso? E Isso aí, tava trabalhando e fazendo acontecendo. a mentoria, tudo isso junto? Tudo isso junto, uma loucura. Uma loucura. É uma Queria coisa ter. que o pessoal pergunta muito. Eu quero que você conte, eu quero que você conte, porque eles perguntam muito assim, tipo, meninas, eu trabalho e eu estudo. Será que eu consigo? Eu quero que você, quero que Isso é você fato. conte. Assim. Eu digo que eu penso que eu queria ter achado vocês um pouco antes, para ser um pouco menos corrido. Porque é super corrido, não vou mentir aqui e falar que, nossa, 1000 maravilhas, vai dar certo. Vai dar certo. Só que o ano passado, para mim, foi muito puxado. Então, ao mesmo tempo que eu fazia a mentoria, conseguia seguir o cronograma de vocês, vendo aula, preparando documento e draft, sei lá, um monte de coisa. Eu estudava pro TOEFL, eu trabalhava, turno integral, eu fazia o TCC, eu preparava artigo para submeter para congresso. Então era assim, uma loucura, uma loucura. Eu dormia 4, 5 horas por noite para dar conta de tudo. Isso que eu digo que eu queria ter conhecido vocês antes, para ter dormido mais, pelo menos. Mas é possível, é super possível, dá certo. E você acha que você amadureceu, que esse processo te ensinou algumas coisas? Você acha que valeu a pena no final? Qual que é a Com certeza. diferença da Marina que começou para que terminou agora? Eu acho que a principal coisa que mudou em mim foi eu acreditar no meu próprio potencial, assim, acreditar que eu consigo fazer aquilo, sabe? Porque quando eu entrei na mentoria, eu ficava assim, cara, não vou dar conta, não vou conseguir. Vou ver as aulas aqui, mas vou aplicar só esse ano, no caso, né? Só fim desse ano e tal, vou com calma. Mas aí tu começa a fazer e começa a dar certo e tudo começa a fechar, e aí vai indo, é meio estressante, tu dorme mal, é isso aí, faz parte. Mas tu vai vendo que vai dando certo, tu vai mandando e-mail pros professores, eles vão respondendo, aí tu vai fazendo tua carta de motivação lá, e aí tua SOP, e aí vocês retornam com as correções e tu fica, meu Deus, é isso aí, tá pronta a SOP. Tu vai vendo as coisas acontecendo, e aí a tua confiança vai aumentando, e eu acho que eu não sei se essa palavra seria a correta, mas eu acho que eu fiquei uma pessoa mais séria, assim, mais centrada em mim, mais focada nesse meu objetivo, sabe? Porque antes de entrar na mentoria, essa ideia de ir para fora, de fazer pós fora, de seguir essa carreira acadêmica, era só uma ideia. Era só uma ideia para daí um dia eu botar em prática. Então,
de fato, entrar na mentoria, começar a ver as aulas, começar a preparar as pesquisas, entrar nos programas, contratar professor, quando tu começa a fazer aquilo, vira real. Tu realmente está fazendo aquilo que é para valer e é para dar certo. Então, acho que além de autoconfiança, eu acredito que eu fiquei muito mais centrada e focada no meu futuro, nessa mudança aí de vida, né, no caso. Sair da indústria e ir para academia. E depois de Muito quanto tempo bom. na mentoria que você entrou na mentoria até o primeiro aceite? Foram quantos meses? Eu entrei na mentoria, eu não lembro exatamente o mês, acho que foi maio ou junho. E eu tive o primeiro aceite agora em fevereiro, começo, dia 8 de fevereiro. E eu apliquei, então ali de maio, junho, por aí. 7, 8 meses. Isso aí, eu comecei as aplicações em novembro. Tinha uma universidade que terminava, a deadline era em novembro ainda, muito cedo. Eu comecei a aplicar em novembro, finalizei em dezembro, e aí em fevereiro eu tive o primeiro aceite. Para quantas você aplicou? Eu apliquei para 9 universidades. Não cheguei a aplicar para 10, e até posso explicar o porquê, se vocês quiserem O saber. que aconteceu? Conta para nós. Na realidade, como eu falei para vocês, o meu ano de 2023 foi muito corrido, muito puxado. Então, eu meio que tive que priorizar algumas coisas e deixar algumas coisas de lado. Na mentoria não foi diferente. Então, por exemplo, eu não consegui priorizar tanto. Eu enviei alguns e-mails, mas não obtive retorno positivo, por exemplo, de fee waiver. Então, eu paguei por todas as aplicações, que é caríssimo, a gente sabe que é caríssimo. E também o TOEFL, isso ocupa bastante do nosso tempo e tal. Então, acabou que eu apliquei para as 9 que eu sentia que eu mais tinha chance de passar. Que os professores tinham respondido, que o programa batia muito com o meu currículo, fazia muito sentido para mim. Eram universidades que qualquer uma que eu passasse eu ia gostar de ir. Então, eu peguei as 9 favoritas, sabe? Mais nesse sentido. Entendi. Você conseguiu fechar um combo aí de 9 que você considerava bem favorável e selecionar e foi com tudo. Qual que foi a média de taxa que você pagou? $70? Eu acho que a mais barata foi 75, por aí, e a mais cara chegou a se não me engano, era $155 na Universidade da Califórnia. Então, a média aí de $100. $100. $100. Cada um com as suas batalhas, né? A gente tem que escolher as batalhas que a gente vai travar. Tá tudo certo. Valeu. O importante é o aceite com essa bolsa aí. No final é isso, né? Isso que a gente quer. O investimento fica pequeno para o resultado que a gente tem, pelo que está por vir aí, que é bastante coisa. Marina, muito incrível aqui. Não sei se a Amor tem mais alguma pergunta para você, mas se ela não tiver, eu queria pedir para você se você tem uma mensagem para deixar aqui para o pessoal que for assistir o teu vídeo. Primeiro de tudo, eu acho que nós não temos sonhos e vontades à toa. Se a gente quer alguma coisa, é porque a gente tem o potencial de conseguir essa coisa. Então, se tu tá pensando em fazer doutorado fora, mestrado fora, pós-estágio, pós-doc fora, se é uma coisa que tu quer, tu pode fazer isso acontecer. Então, pega um papel, bota ali passo a passo o que tu precisa fazer para alcançar isso, e é um dia de cada vez. Todo dia faça o seu melhor. Vão ter dias melhores, dias piores, faz parte do processo. Mas eu boto muita fé nisso, assim, a gente não tem vontades à toa. Então, pega essa tua vontade e faz acontecer. Tem que ter disciplina, tem que ter foco, obviamente, mas é super possível e, no fim, eu desejo uma ótima sorte, muito boa sorte. A gente sabe que não é sorte que nos faz ganhar uma bolsa, né, mas que vocês tenham sorte, muita motivação e, principalmente, muita disciplina para conseguir isso, porque a sensação de ter um sonho realizado, nada paga isso. É maravilhoso. Muito bom, Marina. Muito obrigada, Marina. Esperamos a sua foto quando você chegar no Oregon, que dizem que o Oregon é lindo, maravilhoso. Um estado Não conheço incrível. também. Não conheço. Quero receber essa foto o quanto antes.
E vocês têm que ir pro Oregon também, né? Visitar lá os mentorados. Tá nos nossos planos, a gente quer zerar os Estados Unidos, né, amor? Um pedacinho por ano. Um tempinho. Agora a Mo não tem mais desculpa também, tá lá nos States. Estou aqui, mas um pedacinho por ano a gente faz, nem seja um pedacinho. Marina, só para te agradecer, obrigada pelo seu tempo, por vir falar com as pessoas. Isso é muito importante para quem está entrando nessa jornada, ouvir de quem já chegou lá. Então eu só te agradeço, um beijão. Espero essa foto lá do Oregon. Obrigada, Marina. Muito obrigada, gurias, por tudo, por esse momento de conversar com vocês e principalmente pela mentoria, por mudarem a minha vida. Vocês são incríveis e com certeza inspiram muita gente todos os dias. Obrigada, Marina, de coração. Obrigada. Beijo. Obrigada, gente. Beijo.